Vamos ouvir o nosso querido amigo, nosso querido irmão, Alberto Almeida. Fazer as intervenções adequadas. Assim sendo, é de bom tom nos investirmos desse olhar, porque o amor é peça fundamental para que possamos evangelizarmos-nos e amarmos aqueles que nos foram confiados. Fazer o evangelho no lar semanalmente é a obrigação solene, mas viver a evangelização no cotidiano dentro de casa é uma obrigação que não pode ser adiada. Levar a criança e o jovem ao centro espírita é nosso dever social, com a casa espírita, com o ingresso do nosso jovem, da nossa criança, nessa interação mais portentosa do movimento que apresenta a doutrina espírita, em espírito e verdade, mas viver com o nosso jovem, com a nossa criança, o ideal que abraçamos dia e noite e todos os dias, é, sem sombra de dúvida, o nosso dever que não devemos postergar. Assim sendo, é indispensável ter esse olhar para os nossos filhos de amor, porque a atitude de amor começa no olhar. O filho sabe como o pai olha ou se não olha, e sabe a qualidade desse olhar. O cuidado que um pai e uma mãe têm para com o filho começa nesse grau de ocular, desde quando a criança está colocada no seio materno, fazendo a amamentação, os seus olhos necessariamente se dirigem à face da mãe, que pode estar tagarelando, que pode estar andando, que pode estar vendo TV, mas que pode estar num canto mais acomodado, num canto mais aconchegante, num lugar onde a luz talvez não esteja tão forte, ela possa fazer um acolhimento qual se estivesse no útero, e com os seus olhos, na sombra e luz, poder fazer o contato ocular. Porque a criança não olha para um outro lugar a não ser para a face da mãe. Mas raramente a mãe se detém para olhar para os olhos do filho, da filha, que está no seu regaço naquele momento, fazendo a sua amamentação indispensável ao seu corpo físico. Ali está o leite, que vai lhe nutrir a biologia, mas no olhar está a nutrição espiritual. Cabe algumas palavras. Na medida que o olhar se põe ao olhar da criança, esse espaço mágico, que ninguém consegue dimensionar qual a graciosidade, o encanto e o êxtase, que é esse contato da mãe, em olhando para a criança, dizer algumas palavras, à guisa de mimo, reafirmar algumas posturas que foram editadas no mundo espiritual antes dele e dela e do pai reencarnarem. Meu filho, você está vindo, que bom que você chegou. Você haverá de vencer junto de nós mesmos para, em se superando, oferecer à sociedade o seu melhor. Você, como eu, como nós, todos que estamos em casa, como o seu irmãozinho que já chegou, haveremos de superar as nossas diferenças e vamos nos amar um pouco mais. A intuição vai fazendo a mãe evocar lembranças que ficaram para trás e que naquele momento de quase transe, ela é capaz de dizer ao filho coisas que deverão ficar marcadas para a eternidade. Se não, pelo menos para aquela encarnação em curso. E ela o faz num diálogo de alma para alma. Ela não está fazendo sala. Ela não está fazendo um jogo social. Não é uma atitude de fala e de olhar hipócrita. Não é uma convenção humana. É um contato de almas. E quando você faz isso, você vê que a criança recebe, capta, acolhe. Um médico maranhense, piauiense, que hoje mora no Maranhão, fez uma pesquisa. Ele é neonatologista, pediatra. Ele pegava a máquina fílmica e ia no berçário fazer a visita às crianças e conversava com elas. E filmando ao mesmo tempo.
E ali, já criado um vínculo com os recém-natos, ele começava a dialogar com as crianças. E para que pudesse ter certeza de que as crianças o ouviam, ele dizia: e agora? Se você está captando o que eu estou dizendo, mexa a mão direita, o braço esquerdo, sorria, mexa a perna direita, a perna esquerda. E assim, mediante código, a criança fazia a movimentação com ele apresentando mediante a documentação fílmica. Apresentou num congresso da Associação Médico Espírita Brasileira essa proposição e esse ensaio que ele fizera, mostrando que aquilo que a proposta espírita se nos afirma é de forma cabal verdade. Porque se ele, como pediatra, era capaz de conversar com os bebês, imagine as mães, os pais, que tinham um vínculo muito superior a ele, que era um vínculo circunstancial, profissional, pós-nascimento. Imagine a criança que vem das entranhas, quando o pai participa da gestação, e o fenômeno do diálogo com o bebê quando o bebê nasce, sabendo-se que é um espírito que reencarna desde o ventre materno, até antes no Evangelho no Lar, o espírito aporta para fazer um movimento de aclimatação doméstica, para poder quebrar algumas resistências de animosidade com esse ou com aquele membro, para poder superar algumas inseguranças, para afirmar o seu projeto de vida. Ele comparece quantas vezes no Evangelho no Lar nós estamos sendo visitados pelos futuros filhos, netos, que ali, trazido pelos benfeitores espirituais, num planejamento rico, vai-se mais tarde operando, se concretizando na gestação e no nascimento. E, portanto, estar no colo e manter esse diálogo é a reafirmação de princípios, de propósitos, de cumplicidades. É nesse vão do olhar que nós vamos caminhando até para quando o filho se esvai, para buscar a sua tribo na posição do jovem, do adolescente. Porque a criança, ela fica circunscrita ao lar. Ela faz do lar o seu único grupo social quase. Mas o adolescente, que é um parto que demora de 10, 12, 13 anos, aonde tem uma criança e nasce um adulto, ele faz o seu movimento de emancipação, aos poucos, como uma ave que ainda em plume tenta ensaiar os seus primeiros voos ali na ramaria em torno do ninho, para que mais tarde ela possa desferir o seu grande voo. Assim é um adolescente. Ele faz esses ensaios, buscando os amigos da escola, os amigos do condomínio, os amigos do prédio, os amigos da internet. E ele faz isso, e ao fazê-lo, quão indispensável é que os pais tenham um olhar para eles. Porque mesmo que o filho esteja distante, é possível que o filho faça, o pai e a mãe façam o acompanhamento. Não do jeito que eles querem, porque é impossível poder controlar os pés de um adolescente. Pela internet, pelo WhatsApp, pelo celular. Porque os filhos, quando chegam na adolescência, eles já vão viver a consequência da infância. Se você quer ter um bom relacionamento com o adolescente, retroativamente vá para a infância. E você já sabe como vai ser a adolescência. A adolescência por si mesma já é um período de transição,